pode pôr até um pouquinho Estamos mais pra lá. iniciando. Vamos iniciar o nosso culto. Quero estar convidando a todos agora para ficar com a gente. Vamos esperar algumas pessoas entrar. Louvado seja Deus. Já queremos saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegou uma pessoa ali. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente esperar os irmãos, amém? Vão entrando, irmãos. Tchau, Rosa, aqui. Glória a Deus. Pai do Senhor, Rosinha. Desperta o povo aí no quintal. Toca as trombetas aí. Louvado seja Deus. Quem é mais, Wesley, que entrou? Gente, hoje tá com o Wesley nos ajudando aqui atrás dos bastidores. Glória a Deus. Aleluia. Esse barulho não chega? Wesley, tem que fumar. Baixa ali, Wesley. Irmãos, a gente vai abaixar aqui o tom das mensagens. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Deus maravilhoso, santo. Estão chegando, irmãos. Estão chegando. Só se ajustando aqui, os irmãos podem se achegando. Nós vamos iniciar com uma oração poderosa. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Como que vocês estão, irmãos? Como vocês estão aí nessa quarentena? Estão descansando? Louvado seja Deus, ainda tem poucas pessoas para a gente iniciar. Aleluia, glória a Deus. Tem 5 pessoas. Estamos com 5 pessoas. Cadê os irmãos do resgate? Cadê os nossos amigos? Tem sido maravilhoso estar com vocês, mesmo que seja de longe mesmo, mas a gente tem ouvido algumas pessoas comentando na semana a respeito dos nossos cultos online. Eu fico muito grata por vocês ouvirem, né? Essa palavra não é nossa, essa palavra vem da parte de Deus e é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Louvado seja Deus. Wesley, as pessoas estão escrevendo, vai falando aí. Vocês estão ouvindo legal aí, irmãos? Dá um ok aí pra ver se a voz tá saindo legal. Se tá travando. Tia Rosa, o Paulo. Então, mas eles colocaram o que nos comentários? Tem que falar. Eu quero paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Tem Deus. 9 pessoas. Já tem Vamos orar? 9. Vamos orar então, irmãos. Aonde 1 ou 2 ou 3 se reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Paz Amém? do Senhor. Vamos lá. Vamos fazer uma oração então. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja e fale com o Senhor nesta manhã. Glorioso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença nesta manhã. Queremos, ó Deus querido, pedir a Sua graça renovadora sobre as nossas vidas. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, a qual muitas das vezes nós falhamos nos pensamentos. Ó Deus querido, quantas das vezes, ó Pai, nós queremos, ó Deus, ser servos, Deus querido, e muitas das vezes nós falhamos no nosso falar, no nosso agir. E nessa manhã nós queremos pedir a Sua graça, Senhor. A Deus querido, a Tua palavra nos diz que o Senhor deixaria o Espírito Santo para nos dirigir em todas as coisas. E é este Espírito Santo que nós pedimos aqui esta manhã para nos conduzir, Senhor, até a sala do trono. Que nós possamos entrar
entrar, Senhor, junto com esses que estão nos assistindo, ó Pai, esta manhã na tua presença, dizendo, ó Deus querido, que o Senhor possa agir no sobrenatural, nessa mente pecaminosa, nesse coração que tem guardado mágoas, Senhor, é nessa vida, Pai, que tem estado presa a álcool, a drogas, ó Deus querido, pessoas que estão presas a egoísmo, a soberbas, nesta manhã que o teu Espírito Santo possa nos conduzir às águas, essas águas que liberta, essas águas que transforma. Deus, nós queremos ser impactados pela tua glória. Deus, não afaste do teu Espírito de nós. Nós precisamos todos os dias, Senhor, sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo. Deus querido, toma essa vida que está enfermo, que esta manhã acordou com uma dor de cabeça, que acordou com uma tristeza enorme em seu coração. Deus, visita, Pai, trabalha, Jesus, ensina, desperta, Senhor, essas vidas para, Deus querido, meditar em sua palavra. Deus, que esses momentos que estamos passando tão difícil, nós possamos adquirir experiência, nós possamos ser como soldados valentes, que não retrocedemos no meio desta guerra. Deus, dá ânimo, dá fé, dá discernimento. Eu preciso, Senhor, da tua graça nesta manhã, porque, Deus, nós não viemos aqui falar de nós mesmos, mas nós viemos falar aquilo que o teu Espírito Santo falar, Senhor, a cada coração. Renova, Jesus, traga, Senhor, a existência aquilo que não existe, Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora fazer um louvor agradável ao Senhor. Aonde você estiver agora, pare tudo e comece a louvar o nome do Senhor juntamente conosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós possamos receber um coração novo, um coração regenerado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Nesse fruto, esse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Aleluia, Jesus. Poderosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, Louvado seja o teu santo totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, Aleluia, aleluia, eu aleluia. declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Poderosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, Espírito Santo, Deus, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, fazemos permanecer na tua irmão, presença, Deus. precioso és para mim, Na perseverança, na tua vontade, na irmão. união. Eu preciso de ti, Precisamos de ti, irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero que vocês agora abrem as suas Bíblias. Quero deixar uma palavra inicial para a gente iniciar. Se encontra Lucas 12, o 13. Era interessante que nesse momento você tivesse com uma Bíblia nas suas mãos, para que você mesmo examine as Escrituras e você possa fazer parte juntamente conosco desse culto, que eu tenho certeza que nesse momento, se você tiver os teus olhos abertos da fé, você sentirá Deus aí do seu lado, Jesus. juntamente com vocês nos seus lares. Aleluia. Diz a palavra de Deus em Lucas 12, 13, diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tendes cuidado em guardar-vos de tudo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei a maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, e descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia, Jesus. Palavra poderosa. Enquanto eu li essa palavra, eu lembrava também de Mateus 6,19, que Jesus, em um dos seus ensinamentos, para você que agora está tendo um tempo com qualidade, é hora de você começar a ler a Bíblia, aprender de Deus o que Ele quer para a sua vida nesse momento. E essa palavra, meus irmãos, é para arder no seu coração, como ardeu no meu. Aqui Jesus, Ele vinha de um ensinamento extenso, e o que mais Jesus falava não era das coisas da terra, mas sim das coisas celestiais, a qual muitos não o compreendiam ele. Mas aqui um homem que estava seguindo Jesus, porque vocês percebem que ele está no meio da multidão, e ele se chega até Jesus por algo material. E assim tem acontecido, irmãos, no nosso meio. Quantas pessoas, quantos lugares estão com multidões, estão cheios, mas o interesse deles não era seguir Jesus, não é seguir Jesus, não era aprender de Jesus, mas era um benefício próprio.
E aqui esse homem também estava assim. Ele pede para que Jesus julgasse aquela causa. Mas aquela causa era uma herança, ele estava falando de dinheiro. E Jesus, ele diz aqui, ele responde: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou. Jesus sempre tinha um conselho, irmãos. Ele sempre. E aqui está a nossa bússola. É aqui, meu irmão. Esse conselho que ele deu para este rapaz, ele serve para mim e para você também hoje, no dia de hoje. Ele diz para esse homem: tende cuidado, guarda-vos de qualquer avareza. O Senhor estava falando de ganância. Existem pessoas, meus irmãos, que quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele guarda. Esse homem que ele fez a parábola aqui, fala que o celeiro dele estava pequeno e ele tem uma grande ideia. Eu vou destruir esse celeiro e eu vou construir um maior ainda. Ele está falando de coisas terrenas, de pessoas que têm firmado a sua fé em coisas materiais. E essa palavra, ela vem nos dando um ensinamento, uma lição tremenda, dizendo para aquele homem louco: ainda hoje vão pedir a sua alma e o que você tem para apresentar. Que essa manhã você possa ter, a hora que você lhe der de frente com a morte, você possa após isso ter algo de bom para apresentar nas suas mãos, para oferecer àquele que te criou, àquele que te escolheu. Aleluia, Jesus. Eu estava observando, irmãos, no meio dessa pandemia toda, eu tenho visto que dá para a gente tirar muitas lições. Muitas lições. Uma das lições maravilhosas que eu fiquei olhando é o quanto as pessoas têm sido solidárias uma com as outras. Mas será que foi isso que Jesus nos ensinou? Não é só num momento como esse que os nossos corações têm que estar abertos. Dos tesouros que eu vejo que nós devemos acumular sobre o céu é o amor pelo próximo, é o perdão. Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos como nós mesmos. E nesta manhã, irmãos, sejam tocados por esse Espírito, aleluia, que te convence, que tira do seu coração o egoísmo, que às vezes nem você percebe o quanto você, às vezes, protegendo você e a sua família, não importa quem está por trás. Seja tocado por esse Espírito Santo, aleluia, a qual te convence de você numa manhã se preocupar com o teu irmão, fazer uma ligação e perguntar: está precisando de alguma coisa? Que talvez por esses anos, meses, você perdoava alguém só na época do Natal, só na época do Ano Novo, só na época da Páscoa você se interessava de dar um bom dia para alguém. Que nesta manhã você venha lembrar que talvez você teve algum desentendimento com alguém, que se Jesus permitir a tua morte ou a minha morte hoje, nós podemos ter casa e carro, nós não poderemos apresentar isso a Deus, isso para Ele não é nada. Mas você vai ter que ter alguma coisa de bom a apresentar. Que você possa ter a apresentar a fé, o amor, a longanimidade, a paciência, que os frutos da fé, elas possam estar ardendo no seu coração. Eu quero encerrar essa palavra com 1 Coríntios 13, nesta manhã, que você possa entender nessa manhã que o amor, irmãos, ele vence tudo. Você pode ler para nós, Albert? Está com a Bíblia aberta já aqui, irmãos? Eu vou pedir para o
Pastor Albert está lendo essa palavra para a gente, bem? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que zoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanha, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Irmãos, que coisa linda. Nós podemos ter os dons maiores de profetizar, de visão, falar em línguas. Vocês ouviram essa palavra? A profecia desaparece. Há línguas estranhas que às vezes alguém diz que gospe fogo. Mas se você não tiver amor, de nada disso vai adiantar. Essa palavra por si próprio fala. Medite nessa palavra para vocês se constituírem pessoas melhores, conseguir juntar esses tesouros no céu. Esses tesouros, irmãos, que é necessário. Enquanto a gente a vida aqui, a gente precisa juntar esses tesouros. Seja pessoas melhores a cada dia. Não pense em si próprio na hora que você chegar no mercado. Lembre de alguém. Tenha um coração abençoador, perdoador. Não lance palavras de desânimos ao teu irmão. A Bíblia diz que quando você encontrar alguém mais fraco, é para você ajudar, não é para você criticar, não. Não é para você julgar ele. Oh, irmãos, quando o Senhor ele fala a respeito de profecia, ele diz que é tão sério esse negócio de você não julgar teu irmão. Tomar o cuidado de não ficar falando mal do teu irmão. Que ele diz que nós podemos julgar a profecia, não o profeta. Não, essa autoridade não está nas nossas mãos de julgar o ser humano. Mas nós podemos, irmãos, melhorar. A Bíblia diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu nem queria fazer, isso sim eu faço. Tome cuidado nesta manhã. Tenta você voltar à sua essência. Lembrar o que Jesus fez naquela cruz. Aquele sacrifício que não foi para nós constituir coisas terrenas. Porque tudo isso daqui vai ficar, meu irmão. Tudo. Tome cuidado. Eu quero já agradecer a cada um
que tirou esses minutos para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos continuar aqui. Eu já quero passar para o Nenê. Louvado seja Deus, que ele possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Glória a Deus. Bom dia para todos vocês. Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu já desejo que o seu domingo seja abençoado por Deus e que você seja tocado pela palavra de Deus nessa manhã. Eu quero começar cantando um louvor aqui. E se você souber aí, você vai me acompanhando. E feche seus olhos e leve os seus pensamentos nos céus, para que o Senhor receba a nossa adoração nessa manhã. Vamos adorar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção de um sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Teu amor é lindo, Senhor. Teu amor é lindo. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, Se alegra nesta manhã no Espírito Santo de Deus. preparado pra mim. Está respirando novo ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor nesta manhã. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me Nós somos lanço dependentes de Ti, Pai. Sem Ti nós somos teus nada, braços, Senhor. Só Tua misericórdia, Tua graça, Senhor, encontro meu é que nos concede, Pai, um dia como este, uma manhã como essa, para estar na Tua presença, te adorando, te louvando, Glória a Deus. exaltando o Teu nome por Teu sacrifício, vive e reina pelos séculos dos séculos. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Vamos adorar. A ti eu vou Nós, Pai, te adoramos, te clamar, adoramos. pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Receba a paz do Espírito Santo, receba a alegria do Espírito nesta manhã. O Senhor está bem pertinho de nós, o Senhor está bem pertinho conosco todos os dias, nos alimentando na sua graça, nos suspiros, nos livrando, nos mantendo de pé. É só a sua graça, é só a sua misericórdia, é só esse amor que não tem fim. Por isso nós louvamos, nós adoramos o nome dele. Sempre há de existir Aleluia, Jesus. novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, Tudo preparado para nós, tudo preparado para nós. preparado pra mim. Eu me rendo aos
Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui. Na tua presença, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, esta manhã, Pai. Aleluia. Eu quero cantar mais um louvor. Esse louvor marcou a minha caminhada com Deus. Eu já cantei ele muitas vezes, mas todas as vezes que eu canto esse louvor, o Senhor me toca e eu tenho certeza que Ele tocará você também nessa manhã. Eu creio, Senhor, eu creio em nome de Aleluia. Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos Mais maravilhoso. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Continua nos ouvindo, Posso Senhor, nesta até manhã. chorar, Aquele que está aflito, aquele que está angustioso, mas a alegria aquele que está triste, vem clame ao de Senhor. manhã. E Ele nos ouve nesta manhã, pela sua misericórdia, pelo És seu amor. Deus de perto Todos os dias estaria e conosco. não de longe. Aleluia, aleluia. Nunca mudaste. Ele é fiel. Tu és Aleluia, fiel. Jesus, Ele é fiel. Ele é fiel, é bom, é justo, é poderoso, é Deus de socorro bem presente. aliança, É Deus de aliança, é Deus que não quebra a aliança. É o Deus que cumpre aquilo que promete, aquilo que fala, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que seus olhos, Ela cumpre, ela cumpre. sei Ele prometeu, ele que cumpriu, os ele é bom, ele é poderoso. sempre Oh, atentos aleluia, permanece em mim. O Senhor está te Continua vendo nos nesse olhando, Senhor, momento. continua nos olhando, Senhor. Continua nos olhando, E os Senhor. teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Clame ao Senhor, clame ao Posso Senhor. até chorar, Mas a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. mas a alegria vem de manhã. És Ele é Deus de perto, ele é de perto, ele é um socorro bem e presente. não de Oh, longe. aleluia, Jesus, aleluia, Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Tu és Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Obrigado pela vida desses que estão respirando. Há muitos que hoje não amanheceram respirando. Deus de Nós estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, pelo teu amor, não é mérito Deus nosso. que não é Não merecemos nada, é a tua graça, Senhor. É o teu amor. Não somos melhores do que aqueles que se foram, mas o Senhor sabe todas as coisas. É a tua graça, é a tua misericórdia. E louve ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, porque o Senhor há de cumprir com a sua palavra. Ele é Deus zeloso, Ele zela pelo Posso Senhor. enfrentar o que Vai for. visitando, Senhor, cada um nesta manhã, com o teu Espírito, consolando, alimentando, Senhor, visitando, fortalecendo, Pai, levantando, Senhor, este cansado, Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos para resistir os dias maus. o É o teu Espírito impossível Santo, é o teu Espírito Santo, acontecer. Senhor. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus
Antes de encerrar minha oportunidade, eu quero ler uma palavra aqui com vocês. Aleluia, Jesus. Aleluia. Prometo que dessa vez eu não me alongo muito. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua palavra aí no livro de 1 João, no capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos aqui. No capítulo 2, a partir do versículo 3. Aleluias. Seja bem-vindo, você que está chegando, você que parou para nos ouvir nessa manhã. Eu peço que você abra o seu coração. Aqui nós ouviremos a palavra de um pastor no auge da sua experiência aqui, que defendia a igreja de Deus com zelo, com carinho, para que ela não tropeçasse, para que ela estivesse sempre olhando para Cristo, para que ela sempre estivesse olhando para o Senhor e não desviasse o seu caminho, porque o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é a nossa aliança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Aleluia. E por isso nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus aqui. Aleluia. O apóstolo João dizendo, no versículo 3: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vocês leram? Vocês prestaram atenção nesse versículo que João está dizendo? João está dizendo assim: aquele que fala, eu conheço a Deus, mas não guarda, mas que não anda, que não obedece a sua palavra, é mentiroso. E muitas vezes está enganando não somente as outras pessoas, mas a si mesmo. Porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda as nossas mentes. Ele sabe quando você se achega a Ele apenas porque está precisando, apenas porque quer pedir alguma coisa, apenas porque está passando um momento de perigo. Mas quando tudo passar, mas quando a pandemia passar, mas quando os momentos de aflições passarem, talvez você se esqueça de Jesus. E o apóstolo João está nos lembrando, aquele que diz eu conheço e não guarda, o que ele está dizendo? Não guarda. Aquele que não vive pela palavra. Jesus. Aquele que cai e tropeça por qualquer coisa, mas diz, não, Deus me ama, Ele sempre está comigo, independente do que eu faça. Será que é assim? O Senhor Jesus, Ele é misericordioso. Nosso Senhor Deus, a palavra diz que Ele é rico em misericórdia. Senhor. Mas se eu conheço, se eu digo que conheço e não guardo a palavra, eu não vivo para Ele. O próprio Senhor Jesus diz, a quem eu assemelharei essa tal pessoa que construiu a sua casa na areia, vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, mas essa casa caiu e grande foi a sua queda. Jesus. Todos esses que são ricos para com o mundo, que buscam os prazeres para com o mundo, que vivem para o mundo, que vivem para os prazeres e que se deleitam em todas as coisas que aborrecem a Deus, que fazem toda sorte de maldade, de impureza, de tudo aquilo que Deus odeia, e diz, o Senhor me aprova por causa disso, talvez. Ele me ama tanto, entregou o seu filho. Será que é assim? Nós não devemos confundir o amor de Deus com a misericórdia de Deus. O maior amor que Deus poderia ter demonstrado por nós foi entregar o seu único filho. Aleluia, Jesus. E destruí-lo e fulminá-lo naquela cruz, esmagá-lo por amor a mim e por você. Senhor. No entanto, que aquele sangue tão precioso cobriu nossos pecados, nos limpou, para que nós olhássemos com um olhar constrangido
e olhar para aquela cruz e dizer: que amor é esse? A ponto de Paulo dizer: esse amor nos constrange. Esse amor é tão forte. Porém, Jesus diz agora: aquele que não amar a mim, mais do que pai, mais do que mãe, irmão, irmã, vamos colocar isso num contexto maior, filhos, mulher, amigos, bebedeiras, orgias, coisas do mundo que Deus aborrece, não é digno de mim. Meu Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo realmente: você quer me seguir? Você tem certeza? Talvez vocês não sejam capazes de beber o cálice que eu vou beber. É isso que ele estava dizendo. Você quer me seguir? Pode ser que você morra morte de cruz. Vocês estão dispostos? E muitas vezes, quando Jesus pregava esses discursos, eles diziam: que duro é esse discurso, quando a gente fala algo que seja relacionado ao perigo, aquilo que nos aflige, aquilo que nos dá medo, aquilo que nos confronta. Mas os discípulos diziam: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E Jesus certa vez disse: podem ir vocês também, já que todos foram. E é como se eles olhassem para trás, não vissem mais ninguém. E quando eles voltaram seu olhar ao mestre, quem sabe o mestre, com seus olhos lacrimejantes, eles olharam profundamente e disseram: para onde iremos nós? Aleluia. Se só o Jesus. Senhor Aleluia, tem a Jesus. palavra de vida eterna. Aleluia. Que essa palavra te alimente nessa manhã. E João continua dizendo aqui: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. É isso. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É diferente do que o mundo diz para nós. É justamente o que o João está defendendo aqui. João está no auge da sua experiência. O velho João agora escreve essas cartas para algumas igrejas da Ásia. Próximo ali de Éfeso, ele começa a escrever essas cartas porque havia saído alguns irmãos das ditas igrejas e montaram algumas seitas e heresias. E eles começaram a dizer que agora, para que você fosse salvo, você não precisaria apenas crer em Deus. Afinal, a sua matéria era corrompida, mas o espírito era bom. Então, se o seu espírito é bom e a sua matéria é ruim, é impossível que Jesus possa ter vindo aqui e ter vivido em uma matéria ruim, e sendo que tinha um espírito bom. Então eles fundaram essas seitas, o gnosticismo. E aí João começa a combater, a ponto de que eles negavam o verdadeiro sacrifício de Cristo, a ponto de dizerem para as pessoas: agora o que você precisa é ter um alto intelecto. No entanto, o gnosticismo vem de gnosis, entendimento, vem de uma mente esclarecida, uma mente sábia. E ali eles começaram a dizer que se eles tivessem um bom entendimento religioso, você não teria mais pecados. Ainda que a sua carne fosse carregada de pecados, o seu espírito afinal é bom, então não haveria pecados em você. E assim você seria salvo. E que João está dizendo aqui é que esses homens, esses lobos, estavam furtando a palavra de Deus. Eles estavam anulando o sacrifício de Deus. No entanto, que João começa aqui o início do sermão dele dizendo: nós andamos com ele, nós tocamos nele. Ele estava mostrando aos seus leitores que ele andou com Jesus, ele andou com o verbo, ele andou com a palavra. Aleluia, Jesus. Então João estava espantando esses homens de lá, do meio
no meio dessas igrejas, e estava começando a dizer para que eles lembrassem de tudo que foi ensinado, de tudo que o Senhor Jesus deixou para nós, que essa era a verdadeira palavra. E ele continua dizendo aqui: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Olha só, ele está lembrando, não tem nada novo entre vocês. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Olha só, esses irmãos estavam entrando em trevas. E você sabe o que é trevas? Muitas vezes as pessoas estão enganadas pela religião, enganadas pelos costumes, enganadas pelo mundo. Mas as trevas nada mais é do que a falta de luz. Quanto mais próximo você estiver da luz, mais próximo de Deus você estará, mais próximo da verdade você está. Agora, quanto mais longe da luz, quanto mais longe dessa santa palavra, quanto mais longe da obediência da palavra santa do Senhor, igual João está dizendo aqui, mais trevas você estará. E quão grande trevas estarás. E aqui no 10 ele diz: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aí ele vai alertando todas as categorias aqui. Ele diz: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia, João Jesus. afirma isso com tanta força. Irmãos, acordem, não creiam nessas coisas. Afinal, Paulo disse: aquele que vos pregar outro evangelho que não seja esse que nós, os apóstolos, eu, Paulo, vos prego, ainda que seja um anjo, seja ele maldito. E essa igreja aqui, ou essas igrejas aqui, estavam dando ouvidos ao gnosticismo. E João pede veementemente aos pais, aos filhos, aos jovens: jovens, vocês têm forças, não caiam nessa cilada, nesse golpe. Acordem. Acorda, igreja do Senhor. Glória a Jesus. Acorda, você que está aí nos ouvindo, para essa palavra. Talvez essa quarentena e esses dias seja os momentos mais oportunos para vocês saberem quem é a igreja do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Que tudo aquilo, aquelas coisas que vocês ouviram no passado, muitas promessas vazias, que muitas vezes até você já chorou por muitas coisas que não aconteceram. O Senhor, nessa manhã, quer renovar um pacto com você. Aleluia, Um pacto de fidelidade, dizendo: volte-se às Escrituras, ouça a verdadeira palavra, a palavra que confronta os nossos pecados, a palavra que não nos deixa confortável, a palavra que muitas vezes aponta o dedo para a nossa cara e diz: você está errado, volte para o caminho. 180 graus. E agora João vai encerrar. Ele diz assim para eles: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. João diz: não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo e tudo que há no mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Aquele que ama os prazeres do mundo. Aquele que não vive para Cristo. A promessa é para você
deleitou na morte de Cristo. E depois dessa morte e da ressurreição, o dia que você soube disso, dessa boa notícia, você nunca mais conseguiu viver indiferente a essa notícia. Você olhou para si mesmo, você olhou para dentro de si e disse: Senhor, como o Senhor poderia perdoar um pecador como eu? É impossível, Senhor, aos meus olhos. Só sendo um Pai tão amoroso, tão bondoso, ter me alcançado. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado o privilégio de ouvir a voz do bom pastor e dizer: eu aceito, Senhor. Eu aceito ouvir a tua voz. Eu aceito viver para ti todos os dias da minha vida. Como disse Davi, viverei todos os dias na tua casa. Aleluia. Esse deve ser o nosso prazer. Glória a Jesus. Mas se nós amarmos o mundo, as coisas que há no mundo, os prazeres, tantas ofertas, hoje ficaria até difícil demandar tantas opções e dizer tantas opções que o mundo te dá e te diz que aquilo é alegria. A internet, quanto tempo você tem passado com ela? Tempo muitas das vezes inútil. Tempo em frente à TV com algo tão inútil, coisa que não vai te acrescentar em nada muitas vezes. E talvez você tenha ficado indiferente a tantas coisas. Talvez você não se comove com a dor do próximo. Talvez você ouve essas notícias de milhares e milhões de pessoas morrendo pelo mundo e nada muda para você. Talvez mudaria apenas se chegasse à sua tenda. Imagine a morte chegando na tua casa e batendo à tua porta. Porque às vezes a gente olha e acha que essas coisas não acontecem conosco. Nós sabemos que o Senhor nos protege, mas nós somos homens mortais. Você já imaginou o coronavírus batendo na tua porta? A morte chegando e dizendo: é chegado o teu aguilhão, é chegado o teu momento. Não tem como você fugir. Seja rico, seja pobre, seja qualquer profissão que você tenha, independente disso, chegará o dia em que nós nos apresentaremos diante do Cordeiro de Deus e essa palavra nos confronta dizendo: aquele que ama o mundo, o que você vai apresentar diante de Deus naquele dia? Você amou mais o mundo do que a Deus. Quantas vezes Ele te convidou, você que está ouvindo agora essa palavra, Ele te convidando: eu quero um relacionamento contigo. Eu quero que você tenha uma vida santa, compromissada comigo. Quantas coisas o Senhor quer te mostrar nessa quarentena. Quantas coisas Ele gostaria de trazer a você. Ele disse: não os chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que diz ao seu Senhor e o que faz ao seu Senhor, mas sim de amigos. Porque amigo é aquele que confidencia os seus maiores segredos. Só o seu amigo aí que sabe as coisas mais secretas, talvez que nem o seu pai saiba, nem a sua mãe saiba. Mas o seu amigo, aquele amigo do peito, aquele que você pode se debruçar, chorar e contar os seus segredos, esse sim sabe. E é esse o relacionamento que Deus quer ter com você nessa manhã. Para que você se desvencilhe do mundo, que largue as suas obras, que largue as coisas do mundo agora. Pare agora, pare. Afinal, tempo para refletir agora é o que você está tendo, esse momento. Deus parou o mundo com um vírus invisível para que você pense mais nas coisas da eternidade. Não foi o acaso, não foi a ciência, foi Deus que fez parar todas as coisas para que você ouça agora que Ele está voltando. Aleluia, Jesus. Que Ele está mais próximo do que antes. Talvez você presencie o evento mais importante de todos os tempos. E Ele descerá do céu com um alarido e voz de arcanjo. Aleluia. E tocará bem
forte a Glória a trombeta Deus. de Deus, Eita, glória. de modo que enviará os seus anjos para capturar todos os seus salvos, todos aqueles que professaram o nome de Cristo, do Oriente ao Ocidente, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, se nós estivermos aqui, seremos arrebatados. Aleluia. E nos encontraremos com Ele nas nuvens. E o que mais nos conforta é que Ele diz: e não me apartarei de vocês nunca mais. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra nessa manhã. Glória a Jesus. Pense em tudo que foi falado aqui. Amém? E assim eu já vou passar a oportunidade para o pastor Albert. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para o seu coração nessa manhã. Amém. Aleluia. Eu já saúdo os irmãos na paz do Senhor. Eu creio que o Senhor já falou tremendamente ao coração de cada um nesta manhã. Quero saudar os irmãos também daqui de perto, os de perto, os de longe. Que o Senhor nesta manhã venha visitar cada um com o seu Espírito Santo. É aquele que Ele disse que veria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. E além de nos ensinar, Ele nos fazia lembrar de tudo o que Ele tem nos dito. De tudo que o Senhor Jesus nos disse um dia. Esse Espírito Santo hoje Ele vem trazendo às nossas memórias tudo que nós estamos contemplando, tudo que os nossos olhos estão vendo. É que o Senhor já falou desde o princípio, quando Ele esteve aqui nesta terra. E observando a mensagem aqui do Espírito Santo pela boca de cada um dos meus irmãos, eu vejo que é o próprio Espírito Santo que quer falar nesta manhã com alguém. O Espírito Santo está tratando com a sua igreja, o Espírito Santo está falando com a sua igreja nos últimos dias. E também com o mundo, né? Que o Senhor Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele deseja que ele se converta do seu mau caminho e viva. E observando aqui a palavra de cada um, eu vejo que o Espírito Santo Ele vai levando, Ele vai tratando de uma maneira tremenda. Onde o Senhor falou pela boca da nossa irmã, daquele servo que ele pediu que o Senhor viesse ser juiz naquele momento, repartidor de bens entre ele e aquele irmão dele. Essa é uma visão que o mundo já tinha desde a época de Jesus. O mundo tinha uma visão que Jesus veio a este mundo aqui para ser juiz das coisas desta terra, das coisas desta vida. E Jesus procurou para ele quem colocou ele, juiz, repartidor de bens nesta terra. Verdade. Então eu vejo o Senhor trabalhando, falando na boca do meu irmão também. O Espírito está dizendo para que não venhamos amar o mundo. Porque aquele que ama o mundo, ele se faz inimigo de Deus. Nós sabemos que todo aquele que foi comprado agora pelo sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro que foi morto lá na cruz, ele não é mais deste mundo. Jesus disse para os discípulos: vós não sois mais do mundo, por isso o mundo vos odiou. Nós estamos aqui agora de passagem, aguardando, fomos comprados, fomos resgatados desta terra. Nós estamos só esperando agora o nosso Senhor vir nos buscar. Essa é a esperança do crente verdadeiro, essa é a esperança do crente genuíno, aquele que conheceu o sacrifício, aquele que conheceu que Jesus não veio nessa terra somente para ser repartidor de bens, para dar porção de terra para um, carro para outro, casa não. Ele deixou bem claro que as raposas tinham seus covis, as aves dos céus tinham ninho, mas ele não tinha onde sequer reclinar a sua cabeça. E é esse Jesus que nós estamos aguardando. É esse Jesus que nós estamos esperando. A Bíblia em si, ela não tem nem necessidade nos últimos dias de dizer o que as coisas deste mundo oferecem, mas os nossos próprios olhos estão vendo. O que é que nos oferece? O que é que o mundo tem para nos oferecer num momento como esse? Nada. Somente o Senhor Jesus. E por isso o Senhor quer falar conosco uma passagem que se encontra em Salmos, capítulo de número 49, o livro de Salmos 49. Eu creio que foi o Senhor que preparou cada uma dessas palavras que já foram faladas aqui nesta manhã, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer separar a sua igreja, o Senhor quer com que a sua igreja seja a diferença na face dessa terra. E a mensagem que o Senhor quer falar se encontra no verso 1
em diante, no capítulo de Salmos 99, é o mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Por que vou ler essa passagem? Porque Jesus disse que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, estava falando a respeito dele. Então essa palavra ela é atual, é viva, está falando sobre Jesus. E ele diz, povos todos, está dizendo todos, escutai isto, todos os povos, escutai isto, dai ouvidos, moradores, todos da terra, tanto plebeios como os de fina estirpe. Tanto plebeu era aqueles que eram considerados, Jesus é até chamado também plebe, é aquele que não vale nada, é um pé rapado, pé de poeira. E esse de fina estirpe talvez seria pessoas de família real, de família nobre. Mas só que aqui a palavra está dizendo todos, está generalizando todos, tanto pobres como ricos. Dais ouvidos, todos juntamente, ricos e pobres, como foi acabado de falar aqui, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele dizendo, presta atenção que os meus lábios vão falar agora sabedoria, vão falar conhecimento. Para quem está atento, e ele diz, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamento judicioso. Julgo, pelejo com justiça, reto, perfeito o meu julgamento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Eu mesmo vou falar essa parábola cantando, ele dizendo, e os meus ouvidos vão ouvir. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Eu hei de temer eles. A esse verso 7 ele diz, ao irmão verdadeiramente, ao crente genuíno, ninguém o pode remir, ninguém o pode resgatar, ninguém o pode tomar, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém mais pode tomar ele da mão de Deus, ninguém mais pode pagar por ele o seu resgate. Por quê? Pois a redenção da alma deles é caríssima. Aleluia, é caríssima a redenção da alma deles, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Por isso é que Deus o toma na mão. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perece tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. São nécios, desprovidos de entendimento. O seu pensamento, o pensamento deles é é que as suas casas serão perpétuas. Eles pensam que as suas casas elas são eternas nesta terra, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, dão o nome das suas cidades, o nome deles. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultice deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem. Outros nécios, outros tolos que ainda aplaudem o que eles dizem. E eles, como ovelhas, são postos na sepultura, e a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente, não faz curva, diretamente para a cova, onde a sua formosura já se consome. A sepultura é o lugar em que vão habitar eternamente. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando ao voltar
a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando ele faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Homem revestido de honrarias, mas sem entendimento nenhum, é antes como os animais que perecem. Essa é uma palavra que o Senhor está falando com a sua igreja. E eu vejo o Senhor começando a falar pela boca dos meus irmãos nesta palavra. Aonde aquele jovem, aquele homem, ele queria que Jesus repartisse o bem. A ideia dele, o pensamento, a visão dele para com Jesus. E Jesus pega a linhagem dele e vai levando uma parábola ali, dizendo que certo homem ajuntou tudo quanto foi tesouro na face desta terra, mas um dia morreu. E se apresentou com a mão limpa, vazia diante de Deus. Jesus chama tais pessoas, sabe como? Loucos. O que trouxe diante do Senhor teu Deus. E observando este filho de Corá, é o salmo deles. Ele pede, é o Senhor, é o próprio Senhor Jesus, porque Jesus disse que falaria dele, para que toda a terra preste atenção, dê ouvido à voz dele, que ele aclama agora sabedoria e a falar. Nesta manhã o Senhor está falando sabedoria. Olhem quantas pessoas nos últimos dias, nos últimos anos, 2017, 2018 para cá, 19, quantos famosos, quantos apresentadores de televisão ajuntaram tantos tesouros nesta vida, e ele está dizendo que é para deixar para outros, não é para si mesmo. E quantos não levaram nada para se apresentar diante do Senhor? Mas ele disse que o verdadeiro, aquele genuíno, como Salomão diz, que doce é o sono do pobre, do trabalhador, que só busca aquilo mesmo que pode comer, não está em busca de riqueza. Ele diz que isso é muito doce, o sono dele. Mas o sono do rico, a riqueza do rico, tira-lhe o sono, não lhe deixa dormir. E ele entendeu dessa forma que o cristão verdadeiro, uma vez que o cristão ele reconheceu o sacrifício de Jesus, porque de fato Jesus disse que muitos serão chamados, poucos escolhidos. São poucos os que conhecem o sacrifício de Jesus. Muitos estão como esse homem. E o Senhor começa a entrar com uma palavra que serve de apoio para nós. Muitos estão como esse homem, tendo uma visão de Jesus como juiz das coisas desta vida. Mas aquele que reconhece o sacrifício dele, que ele veio dar vida ao homem, ele veio dar vida ao mundo, que o mundo não tinha, ele é conhecido nesse verso 7 como um verdadeiro cristão, um verdadeiro irmão, que ninguém o pode remir. Uma vez que ele está nas mãos do Senhor, ninguém o pode tomar. E ninguém pode pagar a Deus por ele valor algum, ninguém pode resgatar, porque a redenção da alma deles é caríssima, é muito cara diante do Senhor. A gente trazendo para a nossa lógica humana, quando alguém é sequestrado, a família ela fica desesperada, querendo trazer aquele ente querido, aquele membro para retornar à sua casa, à sua família. E ela convoca a família inteira para juntar o valor que aqueles homens estão pedindo para devolver aquela pessoa. E ela torce para que não aconteça o pior, para que não aconteça um dano, para que não morra. E o dinheiro até resolve, até traz de volta aquela vida. Quando tem vida, muitas das vezes o dinheiro ele resolve. Mas uma vez que morre, aquela família sabia que o dinheiro não tem condição nenhuma de trazer. Mas ele reconheceu isso aqui, que Deus, pela sua misericórdia, o não deixa a sua alma na corda. Ele recupera, ele traz aos verdadeiros cristãos. Ainda que esteja morto, Jesus disse, viverá. Por isso que a palavra diz que Deus não levou em conta o tempo do mundo passado na ignorância, porque aqueles eles nem viram falar, eles tinham por meio de figuras as notícias de Jesus.
Eles não tinham informação nenhuma do que seria, como nós temos bem claro, que o nosso mestre morreu e ao terceiro dia apareceu de novo. A muitos viram ele ressuscitado, por isso que é conhecido como primogênito dos mortos. E ele apareceu como se nada tivesse acontecido, intacto, dizendo para nós: tende bom ânimo, eu venci. Creias em Deus, também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O mau pensamento, ele está dizendo que o seu pensamento íntimo, o pensamento íntimo do homem ímpio, é que as suas casas nesta vida, elas são permanentes, elas são perpétuas. Isso é o pensamento vil do homem ímpio. As suas moradas para todas as gerações, chegam até a dar o nome da sua cidade, do seu próprio nome. Castelo Branco, São Paulo, eles até dão os seus próprios nomes. Mas todavia o homem, ele não permanece em sua ostentação. Ele é antes como um animal que perece. E sabe quem é o pastor dele? A própria morte será o seu pastor naquele dia. Como ovelhas são postos na sepultura, e a morte é o seu pastor, é quem vai pastorear, é a própria morte. Mas eu e você, crentes, cristãos, que estão aguardando, nós temos uma vida que há de nos pastorear, porque ele diz: eu sou a vida. Jesus não é a morte, ele é a vida. Que a igreja fique atenta. A palavra do Senhor diz que depois que esse evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, quando João está vendo um anjo no céu com o evangelho eterno na mão, dizendo que este evangelho seria pregado nos últimos dias, e Jesus disse que depois que esse evangelho será pregado em todo o mundo, verá o Filho do Homem. E nós começamos a ver os sinais do Senhor. É porque este evangelho, ele já está sendo pregado. Este evangelho verdadeiro não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o evangelho do Senhor. O evangelho, ele quer dizer boas novas, a notícia de Deus enviada por seu Filho, trazida à terra. É notícia, é algo novo, é diferente daquilo que era. E quando alguém chega te trazendo uma notícia, é como aqueles anjos levaram uma notícia a Ló: ei Ló, saia, saia, porque esta terra vai ser destruída, Ló, saia. A notícia que chegou a Ló não foi dizendo para Ló que as coisas iam melhorar lá em Sodoma e Gomorra, mas é preparar, Ló, sai, porque o Senhor não aguenta mais o pecado do homem. O Senhor não aguenta mais. Chegou até mim, até os meus ouvidos, o clamor de Sodoma e Gomorra que eles estão fazendo aqui. E o Senhor não aguenta mais este mundo. Ele diz que está cheio de ira, de cólera. E é por isso que o Senhor está preparando a sua igreja. Está preparando a sua igreja. Você tem o direito aí agora de pensar, fazer uma reflexão de você mesmo e ver se você é este crente genuíno. Porque este crente genuíno é que ninguém, ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir. Ninguém o pode pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Pois a redenção da alma dele é caríssima. E a palavra diz assim: e cessará a tentativa para sempre. Ei, não adianta insistir. Deus está dizendo: não adianta a Satanás querer insistir. Eu o comprei e paguei com o sangue do meu filho. É um sangue caríssimo que pagou pela minha alma e pela tua alma, para um dia nós vivermos com ele no paraíso. Não é nesta vida. Não temos esperança nenhuma mais neste mundo. Se a nossa esperança, como Paulo diz, ela se limita apenas nas coisas desta vida, se a nossa esperança com Jesus é nessas coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque dizia que a vida era nesta vida, e Paulo vai dizer: não estou pregando nada desta vida, mas a vida é esta vida, que as coisas que nós estamos esperando de fato se limita nesta vida. Então nós perdemos tanto tempo, Paulo dizendo, porque nós estamos pregando só coisa do céu. Aí ele vai dizer: não vos enganeis, porque as más convicções, elas corrompem os bons costumes. Não foi esse evangelho que Jesus pregou. Eles descerão a cova e a morte há de pastorear. Mas ele diz:
mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Deus o tomou para si, ao verdadeiro cristão genuíno. Então é o momento da igreja, irmãos, é o momento da igreja. A igreja que tantas e tantas vezes já ouvi falar no céu. É o momento de guardar agora que nós estamos mais perto do que nunca. Não adianta se pregar evangelho se não pregar o céu, se não pregar a vida eterna. Nós estamos mais perto do que nunca. O momento agora é arrepender, é voltar para Cristo, é tirar essa ideia da cabeça. Mais uma vez eu fui crente, uma vez eu fiz tantas coisas para o Senhor, tantas coisas maravilhosas. Eu estou afastado, Ele ainda há de ter compaixão de mim, porque Ele vai lembrar das coisas boas que eu fiz. Eu vou passar mais um pouquinho ainda e depois eu volto. Quando chegar mais a idade para frente, quando eu estiver mais velho, vou curtir mais um pouco. Esse não é o evangelho. Ezequiel diz, capítulo 18, 21, diz que se o perverso, o pecador, ele se converter do seu pecado e fizer o que é reto e justo, ele viverá, ele não morrerá. De todas as transgressões que um dia ele cometeu, o Senhor diz que não fará lembrança disso. Pela justiça que ele praticou, ele viverá. Que justiça? Pelo reconhecer o sacrifício de Jesus, já é uma justiça que ele praticou. Ele vai viver, mas desviando-se o justo dos seus caminhos justos, praticando a iniquidade, fazendo segundo toda a perversidade que faz o perverso, o Senhor diz, acaso ele viverá? E de todo ato de justiça que um dia ele praticou, eu não farei lembrança, eu não farei memória, não vou lembrar. Ou seja, quebrou a aliança com o Senhor, quebrou, esteve na presença do Senhor um dia, agora quebrou o pacto com Deus, voltou para o mundo e quer que Deus lembre. É como uma mulher que casa com um homem, depois a mulher trai o homem, o homem vai ficar esperando. O homem vai lembrar das coisas boas? Não, ele só lembra daquele momento ruim que ela praticou. A mesma coisa é Deus, mas esse Deus é tão misericordioso que ainda ele dá chance. Ele é diferente muitas das vezes do homem, porque ainda ele dá oportunidade. Ele até fala isso com Judá e Jerusalém, com Israel, que se prostituíram. Eles, acaso o homem, quando a mulher se prostitui com outro, ele tomará ela de volta? Não, porque é vergonha para ele. Mas ele diz, eu ainda recebo, eu ainda quero. É verdade. O Senhor ainda está dando oportunidade, está chamando, e as pessoas estão correndo atrás das coisas deste mundo, se tornando amiga do mundo, constituindo-se inimigo de Deus. E naquele dia, quem vai ser os pastores dele, o pastor dessas pessoas, desses homens, é a própria morte, porque criaram um pensamento vanamente, achando que as casas desta vida, nesta terra, eram perpétuas. E o Senhor está dizendo que não permanece o homem, todavia, em suas ostentação, mas buscai o reino que é eterno, buscai o reino do céu, e essas coisas serão acrescentadas. Sabe muitas das vezes que a gente não alcança as coisas de Deus? Muitas das vezes, Tiago disse, é porque a gente pede mal. Porque Jesus disse, primeiramente, buscai o reino. Primeiramente, a hora que levantar da cama, é orar ao Senhor, é interceder pelo próximo, é interceder pelo vizinho, interceder pela vizinha, interceder pela família, é interceder até mesmo por aquele que te persegue. Esse é o reino do céu. Jesus, que ele não veio fazer a vontade dele, mas do Pai. A vontade dele não era vir que morrer, mas a vontade daquele que o enviou. E essa é a vontade que Jesus quer conosco também, é interceder nos últimos dias para que o pecador se arrependa. E aí que você vai fazendo essas coisas, o Senhor vai te sustentando. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas muitas das vezes a gente já levanta, Senhor, eu quero isto. Olha como está a minha conta, eu quero pagar isto. Ah, Senhor, eu preciso de tanto. Ele disse, pede, pede e não recebe, porque pedes mal. Pede muitas das vezes para esbanjar em vossos prazeres, pensando que essas coisas são eternas e elas não são. Mas o crente genuíno, ninguém pode remir a alma dele, porque a redenção da alma dele é caríssima. O sangue dele foi caro, derramado ali por mim, por você. Irmão, você não sabe o valor que você tem. Você olhando para você e sabendo que Jesus derramou sangue por mim, eu não valia nada. Tu és uma pedra preciosa na face da terra, irmão. Tu não sabe o valor que você tem. Foi aquele sangue caríssimo derramado na cruz. Ele está dizendo que está tudo preparado, nos aguardando. Esquece essas coisas. Eu chamarei, como foi falado, de meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E se continuar no meu caminho, vocês serão meus discípulos. Jesus, ele não foi deste mundo. Por isso o mundo o odiou. E assim ele também diz, lembrai-vos que não é o servo maior do que o seu Senhor. Antes que o mundo vos odeie,
lembrai que a mim odiou primeiro. Então vamos olhar por cenário. O que é que o mundo nos oferece? Nada, 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 nada. Nós só temos uma esperança, que é onde a palavra nos diz que é ruas de ouro. Lá não vai ter nem o sol. A própria glória de Deus há de nos iluminar naquele dia. É isso que nós estamos aguardando. Onde não vai haver choro nem planto. Eu ainda quero viver nessa terra, irmão. Eu ainda tenho esperança para viver nessa terra de caos, de peste, de doença, de tristeza, angústia, perseguição, decepção, confiando em homens que não dá resultado em nada. Confia no Senhor Jesus. Pega essa palavra que Ele está dizendo. Todos os moradores da terra, Ele está dizendo, eu vou proclamar sabedoria agora. Tanto ao pobre como ao rico, Ele dá oportunidade. Ouçam, se você ser um cristão genuíno, se afirmar nessa promessa que Ele está dizendo, ninguém pode resgatar a tua alma da mão dEle. Ninguém pode o tomar. Como Ele diz, ainda que eu esteja na cova, na morte, eu sei que o meu Deus me tomará de lá para si. Mas aquele que não acreditou, aquele que não andou nos caminhos do Senhor, a morte vai pastorear. E serão como pastos na sepultura. É uma figura de linguagem. Sepultura é um lugar de escuridão, de trevas, vai permanecer eternamente. O Senhor está contemplando cada um nesta manhã. Foi dessa maneira que o Senhor falou conosco nesta manhã. O Senhor não veio ser juiz das coisas desta terra, não. Por isso que Ele morreu. Teu reino é deste mundo? Eles perguntavam para Ele. Ele disse, se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores, eles não deixariam que eu fosse entregue. Porque o meu reino não é deste mundo, por isso ninguém está me defendendo. Ah, quantos defendem político porque o reino deles são deste mundo. Ninguém o defendeu Jesus porque o reino não era deste mundo. E por isso nós não somos mais deste mundo. Vamos ficar atentos como igreja. O Senhor está mostrando aos sinais aqueles que creem, aqueles que perseverarem até o fim. Esquece as coisas desta vida. Confia, acredita. É o momento de nós orarmos a nação, que ela venha se arrepender, as nossas famílias. É o momento, porque é triste naquele dia nós partirmos daqui e ficar os nossos. É muito triste. Ninguém o pode remir naquele dia também da alma, porque ela terá um pastor, que a própria morte será o seu pastor. Amém? Que os irmãos fiquem com esta palavra. Guardem a promessa dessa esperança, como disse Paulo, ó Rei. É por causa da promessa da esperança que foi feita aos nossos pais. É por isso que eu estou sendo preso. É porque eu estou nessa esperança. Guarde essa palavra no seu coração. Espera o nosso Senhor Jesus. Ele está bem presente. Se você fizer o que o Senhor disse, nós vamos obter vitória. Muitas das vezes não estamos tendo vitória porque nós estamos acreditando no que os homens estão nos falando, do que os homens geram no seu coração estão falando. E muitas das vezes você diz, irmão, mas um cenário como esse que nós estamos vivendo, não é o momento de você trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Existe palavra de esperança maior do que essa? De morar um dia no paraíso com o Senhor? O Senhor diz, Jeremias, eles pregam paz quando não há paz, curando superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz quando não há paz. Então eu não posso pregar paz porque não tem paz no momento. A paz que Ele nos dá é aquela que o mundo não nos dá. Ele disse, deixaria a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. E a paz é essa que nós temos no nosso coração, sabendo que Ele está mais perto do que nunca. Enxugarás a lágrima dos olhos de cada um de vocês. Amém? Fique com essa palavra nesta manhã. Guarde no coração essa esperança de um dia morar com o Senhor. E Ele está voltando. Vamos nos reunir a cada dia mais juntos, em espírito e em verdade, esperando esta promessa, irmãos, que foi nos feito, que um dia retornaria e nos tomaria para si. Amém? Ao cristão genuíno, ninguém pode remir a tua alma. Não teme. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não teme. Não tema mal algum. Tu és do Senhor Jesus. E fique com essa palavra em nome do nosso Deus. Amém. Amém, irmãos. Antes de a gente encerrar, vamos ainda louvar um louvor. E antes de a gente louvar o Senhor, o Albert falou um ponto aqui que fez eu lembrar de algo que aconteceu ontem.
meu filho Wesley e a Micaele tem a minha netinha, né, Esther, e eles já ensinam para ela a vinda de Jesus, já explica para ela, ela sendo ainda uma criança de 3 aninhos, vai completar agora em maio, e ela já fala algumas coisas mesmo meio desconectada, mas ela já tem um ensinamento. E ontem, nós ouvindo um louvor a respeito da crucificação de Jesus, ela disse assim para mim: vovó, mataram o meu Jesus, eu não vou deixar matarem o meu Jesus. E ele falou algo aqui que é verdade. Jesus, o reino dele realmente não seria terreno, porque quantos dali não defenderiam Jesus se o reino dele fosse aqui? E eu lembrei que a minha neta, com 3 aninhos, ela teve esse interesse de defender Jesus. E quantos não teve essa intenção, como Pedro, mas não conseguiu porque o reino dele não seria aqui. E todas as palavras que Jesus ele lança é para que nós entendêssemos que o nosso reino também não é aqui. E que você possa ficar com essa palavra, que você possa permanecer firme nesse Jesus, porque ele te abençoa na medida que você entende que as coisas desta terra não podem ser mais fortes do que as celestes. Não mude o propósito que Jesus veio. Quando alguém olhar para você e falar assim: mas você é crente, passa por tudo isso, você é crente, você serve a Deus e está passando todas essas provações, você tem que dizer: o meu reino também não é aqui. Aleluia, Jesus. A única coisa que ele nos prometeu é que ele deixaria o Espírito Santo nos conduzindo a todas as coisas terrenas. Ele disse que assim como ele venceu o mundo, nós também iríamos vencer. Mas não perca o foco, não percam a essência a qual Jesus veio. O reino dele não é aqui. Eu finalizo isso dizendo para você: o reino dele não é aqui. E o meu e o seu também não vai ser aqui. E eu não vejo a hora, meu irmão. Eu não vejo a hora de eu estar lá em cima, sendo servida, conhecendo o nosso céu, essa mansão celestial. Que você possa ter o desejo da salvação esta manhã. Amém? Vamos louvar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louva com a gente, irmãos. Peça para que o Espírito Santo venha fazer morada na tua vida neste dia. Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Você pode declarar aí também, irmãos. Aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito
Santo pode se achegar. Venha fazer morada, Espírito Santo. Faça morada nesta vida, Senhor. Faça morada nessa casa, Senhor, eternamente. Espírito Santo mora, Senhor, neste lar. Eternamente mora aí, Senhor. Visita aí neste dia, Senhor. Consola, dê força, dê graça. O nosso coração é o teu lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Temos aqui um pedido, irmãos, de um louvor. A irmã Ana, é a Ana do Wellington, é a mãe dos meus sobrinhos Wellington e Felipe. Ela pede o louvor És a Nossa Estrela da Manhã. Eu lembrei agora que é um dos louvores que no começo da nossa caminhada, acho que um dos primeiros louvores que o Nenê aprendeu a tocar no violão ali, foi esse louvor. Há muitos anos atrás a gente louvava muito ele. Amém? Você lembra dele, Nenê? Glória a Deus. Vamos continuar louvando, irmãos. Aleluia, Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a Só o paz. Senhor, Jesus. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar. Aleluia, Para Jesus. sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos ao Senhor, Te adoramos, te adoramos, Senhor, te adoramos. pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e Perdão, Senhor, nos poder, perdoa, Senhor. e assim vamos te adorar. Te adoramos, Para Senhor, te adoramos sempre, eternamente, ó Pai, nós cremos. Nós cremos. para sempre, ó meu Para todos sempre, Deus. Senhor. Mais uma vez. Senhor. Te louvamos Te ao louvamos, Senhor, te louvamos por tu ser merecedor. pelo teu Graças, imenso amor. Pela tua graça, o teu amor, que é infinito, Jesus. Manifesta o teu Só o teu perdão perdão, e Senhor. poder, Oh, Deus, e obrigado assim vamos por nos te tomar para ti, Senhor, nos adorar comprar para para ti. sempre.
para sempre, nos compraste para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. A gente vamos orar agora. Não sei se os irmãos querem falar alguma coisa. Vem? Então vamos orar Amém, Jesus. para a gente estar encerrando. Eu já quero pedir para que vocês também venham estar orando pela vida do Nenê, que hoje está completando mais um ano de vida. Em agradecimento mesmo ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado, né, irmãos, com as mãos fortes dele. Aleluia, Jesus. Então é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Amém? Aleluia, Vamos Jesus. então orar. A gente não tivemos acesso aos comentários, mas a cada se teve pedido de oração, nós vamos estar intercedendo agora. E eu creio que o Senhor já visitou a sua vida, esse culto, ele já esteve juntamente com você aí Aleluia, na sua casa. Jesus, eu creio. E se você convidar ele para permanecer e morar, ele continua não só na hora do culto, ele fica aí junto com você o dia, a noite, e ele cuida. Eu Amém? creio, Jesus. Deus abençoe e vamos orar, irmãos. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus eterno, Oh, Pai, Senhor. queremos te agradecer, Senhor, por esses pequenos instantes a qual nós passamos em Tua presença. Senhor, que a cada um que nos acompanhou, a cada um que ainda vai, Senhor, nos acompanhar, Senhor, no YouTube e depois até mesmo, Senhor, nessas gravações, que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas, que o Senhor possa tirar o desespero da alma, que o Senhor possa tirar a tristeza, a angústia, que o Senhor possa ser um Deus zeloso com essas pessoas. Deus, que a Tua misericórdia nunca se afaste de nós, que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas misericordiosas, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão a Tua misericórdia. Nos ensina todas as coisas, Espírito Santo. Seja conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, visita a vida do meu irmão Nenê. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este mais um ano de vida. E agora são os melhores anos de vida, porque agora ele está na Tua presença, Pai. Eu te glorifico. Eu peço, Senhor, a Tua sabedoria para com a vida dele, o entendimento que vem do alto, e que ele possa, Senhor, alcançar, Senhor, o galardão prometido, que ele possa, Senhor, todos os dias, esta palavra possa arder no coração dele, de maneira que ele sinta a vontade de espalhar essa boa notícia sobre a sua vinda, Deus. Nós te glorificamos e te exaltamos por cada um, Pai, e assim nós te pedimos e já te agradecemos, e as palmas é para Jesus, irmãos. Amém. Quem vai ter que desligar para nós, irmãos? Ô, glória!